Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. Se você perdeu o episódio 974, seria interessante voltar e ouvir aquela mensagem para compreender melhor o que nós vamos ver hoje sobre uma cirurgia necessária. No final do episódio de hoje, darei a resposta à pergunta 974 e uma nova pergunta, para continuar incentivando o seu estudo da Palavra do Senhor. No episódio 974, comentei sobre o fato que algumas exigências de Deus parecem loucura. Se for analisar pela sabedoria humana, nosso raciocínio e lógica não fazem muito sentido. Construir um barco, um navio, quando nem conhecia chuva, e vários outros mandamentos que Deus deu ao longo do tempo que talvez não fazem tanto sentido para a pessoa que recebeu ou para nós, se for passar pela peneira da sabedoria humana. E pensando desta forma, vamos falar hoje sobre cirurgias. No Antigo Testamento, Deus exigia a circuncisão de todos os descendentes de Abraão do sexo masculino. O homem judeu que não recebesse a circuncisão não participaria da aliança de Deus com o povo escolhido. Diz Gênesis 17, versículo 14, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. A circuncisão foi a maneira que Deus determinou para santificar os israelitas depois de saírem do Egito e antes de tomar posse da terra prometida. Josué capítulo 5. A regra que Deus deu a Abraão continuou em vigor por quase 2000 anos, perdendo sua importância somente quando Jesus cumpriu a lei na sua morte, como ensina Gálatas capítulo 5, do versículo 2 a 6. Então a circuncisão hoje não tem mais valor espiritual. Mas no Novo Testamento, há outra cirurgia, comparada à circuncisão, que é necessária para entrar em comunhão com o Senhor. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. No Novo Testamento, a comunhão com Deus não é condicionada numa cirurgia física do corpo, mas é condicionada na fé, no arrependimento e no batismo das pessoas que decidem se submeter à autoridade absoluta do Senhor Jesus. Por isso, Jesus mandou os apóstolos a pregar o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28. Ele disse em Marcos capítulo 16 que quem crer e for batizado será salvo. E por esse motivo, em Atos 2:38, Pedro falou para as pessoas que era necessário se arrependerem e serem batizados para a remissão dos seus pecados. Mas há diferenças entre essas duas cirurgias. No Antigo Testamento, somente filhos homens foram circuncidados. No Novo Testamento, o batismo se aplica igualmente a ambos os sexos. No Antigo Testamento, meninos foram circuncidados na infância. No Novo Testamento, o batismo é limitado às pessoas capazes de crer e se arrepender dos seus pecados. E no Antigo Testamento, a cirurgia foi feita na carne dos homens. No Novo Testamento, é o próprio Senhor que tira o pecado do coração. Muitas pessoas, não compreendendo o motivo lógico por trás dessas ordens, negam a necessidade do batismo.
Mas Paulo apresenta este ato como um meio usado por Deus para remover os nossos pecados. Como a circuncisão do Antigo Testamento foi a maneira de remover a vergonha do Egito, conforme diz Josué capítulo 5, versículo 9. Não devemos recusar a cirurgia que Deus receitou para nossa salvação. Agora, pergunta 974. Coloque na sequência certa a morte das seguintes pessoas: Jacó, Abel, Abraão e Adão. A resposta certa: Abel, Adão, Abraão e Jacó. Abel foi morto em Gênesis 4, quando Caim matou seu irmão. A morte de Adão é registrada no capítulo 5, mas aconteceu séculos depois. E a morte de Abraão encontramos em Gênesis 25, e a morte do seu neto Jacó somente em Gênesis 49, quase no final do livro. Então a sequência certa: B, Abel, D, Adão, C, Abraão e A, Jacó. E a pergunta para hoje: verdadeiro ou falso? Absalão e sua filha Tamar receberam destaque por causa da sua beleza. Verifique sua resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando Deus mandou Abraão fazer uma cirurgia, ele obedeceu. Quando mandou Josué circuncidar os homens de Israel na chegada à Terra Prometida, ele obedeceu. E quando Jesus manda o batismo para o perdão dos pecados, devemos obedecer. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.